Só antes da gente ler Romanos 4, eu vou pregar hoje do versículo 9 até o 17. Vou só colocar um versículo ali antes. Põe, por favor, para mim, Fabiola. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 12. Olha o que diz a Escritura. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que interessante o que Paulo diz. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o tema da minha pregação hoje, eu sei que eu vou pregar sobre Romanos, mas eu quis colocar esse versículo antes, que nós devemos, é óbvio, desenvolver a nossa salvação. Eu sei que talvez o tema salvação, infelizmente, tem sumido de muitas igrejas, porque, convenhamos, muitos acham um assunto que talvez seja sem graça. As pessoas querem ouvir aquilo que é aprazível, querem saber como que elas vão reinar aqui nessa terra e não na outra. É por isso que nós vemos essas igrejas onde fala de bens, terrenos, prosperidade, dinheiro, saúde e por aí vai. Sempre lota, é claro. É o que as pessoas gostam. Normalmente o ser humano tem dificuldade em pisar nesse mundo pensando no outro. E é por isso que quase ninguém gosta dessa mensagem de salvação. Quase ninguém, acho que é um exagero, né? Mas muitos não gostam. Um que acham sem graça, outro que talvez subentendem que pelo fato das pessoas estarem inseridas numa igreja cristã, elas já são salvas, sendo que é um equívoco, é um tremendo engano, achar que todos que de fato estão dentro de uma igreja cristã são salvos. Paulo já disse isso várias vezes, e os apóstolos também. Olha, nem todo Israel é de fato israelita. O que ele está dizendo é o seguinte, parafraseando, nem todo está dentro da igreja é crente. Nem todo que professa uma fé, que toma Santa Ceia, que é batizado, é de fato filho de Deus. Então também é um equívoco achar que todos que estão na igreja são salvos. Mas também porque acham que talvez ouvir sobre salvação uma única vez é o suficiente. Porque olha, a mensagem da salvação eu preciso ouvir, me arrepender, ser salvo e pronto. Preciso ir para coisas maiores. Não preciso mais ouvir sobre esse tema. Também é um equívoco. É o que Paulo diz aqui aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo diz que nós devemos desenvolver, e nós só desenvolvemos aquilo que nós temos. Você não pode desenvolver aquilo que você não tem. É claro, nós queremos que de fato, pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos salvos, mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele pagou o preço no nosso lugar, Ele pagou o preço do nosso pecado, e a nossa dívida foi cancelada. Mas nós também precisamos crescer na salvação, desenvolver a nossa salvação, na teoria, sim, mas também na prática, porque quanto melhor eu e você entendermos o assunto da salvação, da justificação pela fé, melhor nós vamos viver aqui nesse mundo. Então é importantíssimo, né? Até o tema meu é esse, desenvolvendo a salvação. Só antes da gente ler, fazendo uma rápida síntese do que eu preguei a semana passada. Semana passada, eu falei que tanto na antiga dispensação, na antiga aliança, na lei, como agora na dispensação da graça, na era de Jesus Cristo, sem exceção, somos salvos pela graça. Não existe essa história que antigamente os antigos eram salvos pela lei, pela obediência dos mandamentos, e agora nós precisamos apenas ter fé em Jesus Cristo, ou seja, somos salvos pela graça. Não, lá no Antigo Testamento também as pessoas eram salvos pela graça, e é isso que Paulo vem debatendo aqui em Romanos capítulo 1, 2, 3 e 4, e a semana passada eu falei justamente do exemplo de Abraão e de Davi. Paulo cita os dois maiores exemplos do judaísmo, Abraão, o pai da fé, e Davi, sobre quem recaiu a promessa que sobre ele viria o Messias, da descendência dele, e Paulo cita esses dois nomes, esses dois pilares, para mostrar, Abraão e Davi também eram salvos pela fé. A diferença é que a fé deles era no Messias que viria. Nós, hoje, não olhamos para frente como eles olham, mas olhamos lá para trás. E temos fé no Messias que veio. É apenas essa a diferença. Mas todos somos salvos pela fé. E eu falei que Abraão, ele tinha que ser salvo pela fé, pela graça. Porque se fosse depender do que ele fez, meu irmão, Abraão não era brincadeira não. Até rimou, né? Abraão, de fato, era o pai da fé, como diz a Escritura, mas também era o pai da incredulidade. Quando Deus faz a promessa que ele seria pai de muitas nações, diz a Bíblia que ele riu do Senhor em Gênesis 17. Você imagina? Deus chega e fala, Abraão, você vai ter um filho. Ele olhava para ele, já amortecido, literalmente também, olhava para sua esposa, já idosa, estéril,
E Deus fala para ele: você vai ter um filho, rapaz. Você vai ter uma multidão. Diz a Bíblia que Abraão cai na gargalhada. É claro, não foi desse jeito, né? Mas Abraão riu, diz a Escritura. Senhor, pai da fé, também foi pai da incredulidade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, mentiu, matou. Para provar que não há ser humano na face da terra que não seja salvo pela graça. Todos necessitamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Então eu quero passar apenas 2 princípios hoje. Vou ser bem curtinho também, como tem sido nas quartas. Primeiro, ritos externos não justificam e nem salvam o homem. Você pode acompanhar comigo Romanos capítulo 4, versículo 9 até o 17? Diz assim a Escritura: vem, pois, esta bem-aventurança da salvação, era o contexto. Vem, pois, essa felicidade, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Já vou explicar o que é circunciso. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O restante eu leio depois, no segundo princípio. Olha para cá, por favor. Pastor, não entendi bolhufas do que leu aí. Vou explicar para você. O grande argumento dos judeus era o seguinte: nós temos um selo, um sinal que Deus deu apenas a nós, e esse sinal chamava-se circuncisão. E eles então diziam: a circuncisão é essencial para a salvação. Do contrário, não teria necessidade de Deus dar esse sinal a nós, que somos seu povo separado para Ele. Pastor, o que é circuncisão? Alguém já ouviu falar em fimose, operação fimose? Hoje fica mais fácil, né? Circuncisão era a fimose antiga. Só que, é claro, sem anestesia, né? Era tirar o prepúcio, né, que ficava sobre a glande do órgão masculino, sem anestesia, sem nada. Essa foi a aliança que Deus tinha feito com o seu povo, para mostrar: olha, dessa semente aqui vai vir o Salvador, esse é o sinal que eu estou tendo com vocês. Deus escolheu isso daí. Circuncisão era um sinal de que as pessoas eram separadas da impureza e separadas para Deus. Era por isso que todo judeu era circuncidado. E quem se convertia ao judaísmo também era circuncidado. Os judeus, portanto, então, eles se apoiavam a sua salvação nesses feitos. Primeiro, convenhamos, aos judeus foi dada a lei. A eles, não foi a qualquer povo, foi aos judeus. A eles foram feitas as promessas. Eles tiveram os patriarcas, os profetas e a circuncisão também. Paulo, então, ele vem aqui no seu argumento, desde Romanos capítulo 3, derrubando cada um desses pilares do judaísmo, para mostrar: não importa o que vocês façam, não importa qual privilégio vocês tiveram, a salvação é apenas mediante a graça e a fé em Jesus Cristo. Então ele diz: a promessa foi feita a Abraão, não no regime da circuncisão, mas antes dele ser circuncidado. Ou seja, não tem nada a ver com feitos externos, porque Deus prometeu antes, e não só antes da circuncisão, mas a promessa a Abraão foi feita antes mesmo da lei. Antes de Deus dar os mandamentos, antes de Deus dar a circuncisão, diz a Bíblia que então ele faz a promessa a Abraão, para mostrar que a salvação, que a eleição não tem nada a ver com obras. Portanto, nós não podemos olhar para Abraão e para os homens do Antigo Testamento, eu já vou aplicar na minha e na sua vida também, dizendo o seguinte: foram salvos por aquilo que eles faziam. É um engano. Eles foram salvos pela fé. Eles não foram escolhidos porque praticaram boas ações como o ato de se circuncidar. Não, mas eles se circuncidaram pelo fato de terem sido escolhidos. É diferente, é a mesma coisa comigo e com você. Nós não somos aceitos diante de Deus porque obedecemos os mandamentos, claro que não. Nós não somos salvos porque somos menininhos obedientes, mas porque o Senhor nos salvou mesmo nós estando mortos em nossos pecados e delitos. Por esse motivo que nós obedecemos. Quais os motivos então pelos quais
o Senhor deu a circuncisão? Primeiro, circuncisão, como nós lemos aqui, era um ato externo. Você pode acompanhar comigo só o versículo 11 novamente? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso. Recebeu a circuncisão como um selo, ou seja, algo para marcar. Igual antigamente, lembra como o pessoal marcava boi? Se fosse o meu caso, por exemplo, se eu tivesse uma boiada, eu ia fazer aquele R lá, tacar ele no fogo e no bicho para mostrar, isso aqui é meu. Diz a Bíblia que a circuncisão era um selo. Olha o que diz Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, fica mais fácil de entender. Paulo também explicando, ele diz assim: em quem também vós falando a respeito de nós, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que Paulo explica aqui é o seguinte: nós, quando cremos em Deus, nós recebemos um selo, uma marca, e essa marca é o Espírito Santo da promessa. Antes era a circuncisão, agora é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor, de que um dia o Senhor vai voltar e nos resgatar. Pastor, explica mais fácil. Penhor é mais ou menos o seguinte: hoje em dia eu não sei se tem muito lojas de penhor, acho que banco normalmente às vezes faz esse serviço. Por exemplo, você quer fazer um empréstimo lá no banco, Deus queira que não, mas vamos colocar, você vai ao banco, precisa do empréstimo para começar algum negócio, você precisa deixar alguma garantia que você vai pagar, você precisa ter um fiador, algo parecido assim. Imagine que você vai viajar, e você chega no banco e diz assim: olha, eu quero emprestar R$100. Daí a pessoa diz: mas para quê emprestar R$100? Você é cheio do dinheiro. Daí você diz: não, eu não apenas quero emprestar R$100 e pagar em 10 vezes, mas eu ainda vou deixar o meu carro importado como penhor. A pessoa vai achar que você é louco, não é? Mas o fato de você deixar o carro ali é a certeza que você vai pagar aqueles R$100, você vai perder um carro. Não vai. É isso aqui que Paulo está explicando. Na nova tradução da linguagem de hoje, acho que fica até mais fácil. Põe, por favor, ali. Efésios 1,13, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Mais fácil de entender em português, mais fácil de entender. É isso aqui que Paulo está argumentando. Assim como vocês tinham o selo da circuncisão, nós, os que cremos em Cristo, temos o selo do Espírito Santo agora. E o que ele está dizendo é o seguinte: essa circuncisão, que era apenas um selo, um ato externo, em si não é nada. A circuncisão por si mesma não fez nada a Abraão, era apenas uma marquinha de que Deus tinha escolhido ele. Apenas isso e nada mais. E segundo também, a circuncisão, ela não foi apenas aqueles que foram salvos, porque existiram pessoas que não foram circuncidadas, mas também foram salvas. Eu sei que alguns às vezes ouvem isso aqui, já soa até mal no ouvido, né? Pastor, o senhor está falando que incircunciso foi salvo? E o povo brigava, né? Oh, filisteu incircunciso. É claro que incircuncisos também foram salvos. Ou você acha que Adão foi salvo de que maneira? E Adão não foi circuncidado. Enoque, Elias. Em Abraão apenas Deus resolveu marcar as pessoas, mas é claro que antes dele também houve a justificação pela fé. Abraão, como nós lemos, é apenas o pai da circuncisão daqueles que andam nas mesmas passadas do que ele, ou seja, nos passos da fé. Apenas isso. A circuncisão em si mesmo não era nada. O que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte: olha, esse sinal era importante, era um sinal que Deus deu, um selo que Deus deu, mas pessoas que não tiveram também foram salvas, porque o mais importante era a fé de Abraão, e não a circuncisão, e não o selo de Abraão. Era isso que o apóstolo estava explicando. A aplicação prática na nossa vida é o seguinte: hoje em dia, apesar que tem algumas pessoas que ainda circuncidam seus filhos, no caso não é operação da fimose, mas não quer dizer que nós somos aceitos por Deus por conta disso, por conta da circuncisão. Mas parafraseando para nós,
mais fácil de entender seria mais ou menos o seguinte: você pode trocar circuncisão por batismo. A circuncisão era um sinal externo de uma fé interna. E da mesma forma o batismo nas nossas vidas hoje. O batismo é apenas um sinal externo que nós demonstramos na frente das pessoas, mas de um arrependimento interno. E é claro, tem pessoas que batizam e não são nascidas de novo. Elas têm o sinal, mas não são salvas. Da mesma forma que existiam judeus que eram circuncidados, mas mesmo assim não eram filhos de Abraão, não eram filhos de Deus. Tinham um sinal, mas não eram crentes, coisa nenhuma. Nós cremos, é claro, que o batismo católico não salva. Não salva. E da mesma forma o batismo evangélico não salva. Pastor, mas a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas você acha que o simples fato de você entrar numa piscina, no rio, é um passo de mágica? Você entra, sai, e aquilo lá é o que representa a sua salvação, aquilo lá que salvou você? É claro que não. É claro, apenas um símbolo de uma transformação interna. Tanto é que você pode ser batizado e não ser convertido. Da mesma forma, por exemplo, nós temos o hábito, por mais que não é bíblico, mas temos o hábito de usar aliança, aqueles que são casados. Não quer dizer que o simples fato de eu tirar esse anel, que eu não amo mais minha esposa. Isso aqui é apenas um símbolo do compromisso que eu tenho com ela. Eu não coloquei esse anel no dedo a partir do momento que eu coloquei, ai, como que eu amo ela. Não, eu já amava antes. Isso aqui é apenas um símbolo do meu amor, do compromisso que eu tenho com ela. Mas também é verdade que muitos homens têm esse anel no dedo e não tem amor no coração. Trai a esposa cedo, à tarde e à noite. Trai a esposa com mulheres físicas e mulheres também, hologramas da internet, papagaio, periquito e por aí vai. O simples fato de eu ter um anel nesse dedo não quer dizer que eu amo. Mas pelo fato de amar a minha esposa, eu ponho esse anel. Mas ele em si mesmo não é nada. É a mesma coisa em relação ao batismo. O batismo é um sinal externo, que é claro, fala de uma mudança interna na minha e na sua vida. Resumindo, a circuncisão em si nada é, e Paulo também explica isso. Põe lá, por favor. Olha o que diz Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha o que Paulo diz, olha, circunciso ou não circunciso, não importa, tem fé. É a fé que salva e não a circuncisão. Ou seja, a pessoa é batizada, é um sinal que de fato ela crê. Mas tem pessoas que são batizadas que não creem. Agora, também tem pessoas que não são batizadas, mas mesmo assim são salvas. Pastor, agora eu não entendi nada. Porque Marcos 16:16 diz, né, aquele que crê e for batizado será salvo? Como o senhor está falando que pessoas que não são batizadas são salvas? Eu só vou dar para você um exemplo. Lembra o ladrão na cruz? Ele, desde o começo, estava xingando a Jesus, juntamente com outro ladrão. Eu sei que normalmente a gente conta a história, o ladrão bom e o ladrão ruim. Não tem isso não, irmão. Ladrão é tudo ruim. Daí tem lá o ladrão ruim e o ladrão pior. E os dois xingam a Jesus Cristo. Os dois blasfemam. Só que um, no meio do caminho, se arrepende. E diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Os irmãos lembram o que Jesus disse para ele? Desce da cruz, batiza, depois volta e se pregue novamente. Foi isso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo hábil para batizar. Mas vai dizer que ele não foi salvo? É claro que foi, Jesus disse que ele foi. Mas tem uma diferença em relação a nós. Uma coisa é você ouvir a pregação do Evangelho, se arrepender e não ter tempo hábil para se batizar, que foi o caso desse ladrão. Daí é claro, mesmo sem ser batizado é salvo. Outra coisa é você ouvir a pregação do Evangelho e tem batismo na igreja semana que vem, depois tem no outro mês, depois tem de 3 meses e você diz, ai, eu acho que não estou preparado ainda. Esse é um grande sinal que você não nasceu de novo, coisa nenhuma. Diferentemente daquela pessoa que, não, vamos batizar, pastor, daqui a uma semana, conta comigo. E vai fazer uma viagem de avião, o avião cai, explode, morre todo mundo. Vai dizer que aquela pessoa não era salva? É absurdo, claro que ela. Então, resumindo, o que Paulo disse é isso. Filhos de Abraão são os que têm a fé que Abraão tinha. E muitos judeus, por mais que eram circuncidados, não eram salvos. O problema deles é que eles colocaram a circuncisão como algo meritório. Você faz e você tem. Só volta uma página aí, Romanos 2:28. Você pode ler comigo, por favor? Romanos 2:28 e 29, olha o que Paulo diz. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem circuncisão, a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente,
E circuncisão aqui é do coração, no espírito. Parafraseando, não é crente apenas aquele que professa da boca para fora, mas aquele que tem fé e mostra sua fé através de atitudes. Porque não adianta você também dizer, olha, eu sou um homem, sou uma mulher cheio de fé, para orar e o púlpito rachar, e as portas da cadeia se abrirem, mas não consegue ser fiel à esposa, ao marido, não consegue ser obediente, não consegue pegar firme com Deus, vive caindo, vive perdido nos vícios. É incoerência. Fé é sinônimo de obediência. Portanto, assim como esses judeus se gabavam, eu sou circuncidado, tem muitos que dizem, eu sou batizado desde 1657. Mas uma vida que não condiz com a fé que ele professa. Ou seja, é apenas alguém moralmente correto. E olha lá ainda, há muitos circuncidados e batizados que continuam perdidos. Segundo e último princípio para encerrar. Recebemos e mantemos a salvação pela graça. No versículo 13, você pode acompanhar comigo, por favor? Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha, o Deus que vivifica mortos, que chama à existência as coisas que não existem. Aqui Paulo diz o seguinte, olha, a promessa de ser herdeiro do mundo, não no sentido do mundo natural, mas no sentido, olha, é de você, Abraão, da sua semente que vai vir o Salvador da humanidade. Essa promessa foi feita a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, mediante a graça, não tinha nada a ver com circuncisão, nada a ver com lei. Tanto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Paulo aqui mais uma vez ele disse para esses judeus, olha, essa história que vocês tanto se gabam, que vocês batem no peito para dizer, olha, nós somos judeus, nós somos circuncidados, nós temos a lei e os profetas, isso não tem nada a ver com mérito, é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Haja vista que quando Deus promete a Abraão, essa promessa feita aqui, 430 anos depois é que a lei entra em vigor. E se você ler um pouquinho da história de Abraão, você vai ver Abraão, além de seu pai da incredulidade também, Abraão não era muito diferente da gente não. Olha de onde que Abraão veio. Diz a Bíblia que a cidade dele era Ur dos Caldeus, uma cidade que ficava ali no sul da Babilônia, extremamente pagã, era a Aparecida do Norte da época, mais ou menos, extremamente pagã, tinha os princípios de Nimrod, aquele um que deu o maior fuzuê por conta da Torre de Babel, seguiam os princípios de Nimrod, e era o centro de adoração à lua. E justamente desse lugar totalmente pagão, pecaminoso, idólatra, Deus vai e tira Abraão dali. Então Deus faz a promessa sem exigências da lei, para mostrar que é fruto puramente da graça do nosso Deus. Porque convenhamos, se a promessa fosse feita por meio da obediência da lei, quem aqui de nós pode dizer, pode bater no peito e falar, não, eu sou digno, eu obedeci, eu fiz aquilo que era correto. Depois no versículo 15 diz que a lei suscita ira. Como assim a lei suscita ira? É porque na verdade a lei, ela não salva o homem. Os mandamentos de Deus, você precisa entender, não foram criados para que você obedecesse e fosse salvo. Muito pelo contrário. Os mandamentos foram criados para condenar a mim e a você, para mostrar que nós não temos a condição de obedecer. Ou você consegue ler os mandamentos e dizer, Senhor, esse eu consigo, esse também, esse também. Igual uma vez eu vi uma mulher dizendo para o pastor, pastor, como que o senhor está em relação aos 10 mandamentos? E ela disse assim, porque dos 10 eu tenho errado em apenas 2. E o senhor? Acho que esperando ouvir do pastor, se você, irmã, obedece 8, eu obedeço os 11 dos 10. Então o pastor, muito sábio, disse para ela, olha, eu erro constantemente nos 10. Eu falho. Aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Às vezes eu me amo muito mais que a Deus. Eu amo as coisas mais do que a Deus. Não cobiçarás. Puxa, esse mandamento me derruba e direto.
Ou seja, a lei, ela sempre leva à condenação, ela salienta a gravidade do pecado. Apenas mostra, olha, você não consegue. É mais ou menos o seguinte, imagina, você tem um jardim todo gramado, e a vida sua é passar em cima da grama. De repente chega alguém e coloca uma plaquinha ali, proibido pisar na grama. Acabou com a sua vida. Mas aquela plaquinha, ela não é errada. Ela apenas mostra o que você já estava fazendo de errado. E é exatamente isso que a lei vem fazer. Assim como Abraão e Sara não podiam ter filhos, isso fisicamente falando, Deus vem e diz, olha, a salvação também não depende da força de vocês. Porque vocês lembram? Deus promete para Abraão, olha, com 75 anos diz, olha, você vai ter filho. Daí Abraão estava com 99 anos, meu irmão, e nada da criança. É por isso, por esse motivo que a salvação depende da graça de Deus. Assim como naturalmente Abraão dependia da graça de Deus para ter filho. Chega no senhorzinho de 99 anos e diz, rapaz, você vai ter um monte de filho, hein? A esposa dele com 90. E para ajudar, estéril. O que uma pessoa dessa tem que fazer? Mas se não for Deus, eu estou perdido. Esse é o sinal de que a promessa é pura graça. É por isso que aqui no versículo 17 nós lemos que Deus é um Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Deus vivifica os mortos. No caso de Abraão, no sentido literal, porque convenhamos, 99 anos, está morto sexualmente falando. É por isso que Abraão cria, olhava para ele, rapaz, você está morto, hein? É só Deus para ressurgir você. Era disso que ele estava falando, ele não dava conta. Não tinha Viagra na época, não tinha nada. Meu irmão, 99 anos, podia pegar as mulheres mais bonitas lá do Egito de Faraó, dançar o quadradinho de oi da época na frente dele, não ia adiantar nada. Ele olhava a esposa dele também, de 90 anos, estéril, e dizia, Senhor, ou o Senhor vivifica morto, ou não tem como. Para mostrar que a promessa é fruto da graça divina. É por isso que Abraão também cria que Deus ressuscitava mortos, quando ele, pela fé, sacrifica o seu filho Isaque. Em Hebreus explica o porquê que ele, de fato, tem a intenção de matar o seu filho. Sabe por quê? Olha o que diz a Escritura. Porque ele cria que Deus era poderoso para fazer ressurgir dos mortos o filho dele. Por isso, então, que ele diz, não, vou matar. Deus é tão Deus que ele vai fazer esse menino ressurgir. E, de fato, espiritualmente fez, assim como fez com o seu filho, Jesus Cristo. Para encerrar, de fato, se a salvação, meu irmão, fosse com base naquilo que eu e você fazemos, qual a necessidade de Jesus Cristo ter morrido na cruz? Já se fez essa pergunta? Os arminianos da vida, que creem que perde, ganha a salvação. Ora, se você perde a salvação por coisas que você faz de errado, em outras palavras, você está dizendo que ontem você a tinha por coisas que você fez de bom. E se você consegue alcançar a salvação por mérito próprio, não tinha a mínima necessidade de Jesus ter morrido. Como alguns, às vezes, heréticos dizem o seguinte, olha, a salvação, na verdade, ela nos proporciona, a cruz de Cristo, ela nos proporcionou alcançar a salvação. E Jesus Cristo, morrendo na cruz, nos capacitou a sermos salvos. Heresia! Absurdo, blasfêmia! A cruz de Jesus Cristo não foi para nos capacitar a ser salvos, mas foi efetivamente para salvar a mim e a você. A salvação nós a recebemos pela graça e nós a mantemos pela graça. Ainda bem que nós recebemos a salvação pela graça, porque se dependesse de nós alcançarmos o padrão divino para receber a salvação, ninguém conseguia. Ninguém, nem Abraão, nem Davi, nem eu, nem você, nem ninguém. E além do mais, ainda bem também que a salvação nós a mantemos pela graça. Porque se não fosse Deus manter a salvação por mim e por você, pode ter certeza, já teríamos perdido há muito tempo. Como um homem de Deus, ele conta uma vez que ele teve um sonho, e nesse sonho, um anjo tinha aparecido para ele no barco, e tinha dado um diamante muito precioso, valiosíssimo, para ele. Então aquele anjo disse, olha, cuide disso aqui, que isso aqui é a coisa mais importante da sua vida. E o anjo virou as costas, e vieram os amigos e começaram a dizer, que diamante é esse? Ah, não sei se é tão valioso assim não, quem falou para você, acho que vendeu gato por lebre, hein? Além do mais, qual a utilidade disso? Olha que negócio rústico, que negócio feio. Então ele começou a ouvir aquelas pessoas e começou a desanimar e disse, realmente acho que não tem tanto valor isso daqui. E por que cargas d'água ela acabou perdendo o diamante? Instantes depois o anjo volta, e na hora que ele vê o anjo, ele já começa a tremer. E o anjo disse para ele, cadê o diamante que eu te dei? Ele disse, Senhor, mas
Eu comecei a ouvir as pessoas, elas disseram que não era, parecia aqueles de Aparecida que engana os outros, sabe? Que não tinha tanto valor assim, que era meio paraguayan. Eu acabei que eu perdi. Então o anjo mete a mão no bolso, tira de novo aquele diamante e disse para ele: é isso aqui que você perdeu? E ele então fica alegre, e na hora que ele vai pegar o diamante, o anjo, opa, puxa. E diz assim: olha, isso aqui é tão precioso, que eu vou guardar para você. Porque se deixar com você, você vai perder novamente. Em relação a mim, a sua salvação é a mesma coisa. Se a nossa salvação dependesse de nós aguardarmos, já teríamos trocado por bebida, por droga, por prazer, por fama, por sucesso e por um monte de coisa. É por isso que a guarda da nossa salvação não depende de nós. Graças a Deus, depende dele. Não somos nós que asseguramos, mas o Senhor que aguarda para mim e para você. Não somos nós que precisamos segurar em Deus, não, meu irmão. Diz a Escritura, é Ele que nos segura pela mão. Pastor, como é possível então a salvação? Paulo responde em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é salvação. Era a gente ali morto, e o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, nos dando vida. Lembra quando o profeta profetiza sobre o vale de ossos secos? Olha, começa aí, juntar carne, tendão e por aí vai. É aquele vale de ossos secos, éramos nós. Eu sei que hoje em dia as pessoas usam esse texto para mostrar, né? Vai, profetiza, sua vida financeira está ruim. Ah, vai melhorar. Melhora. Ah, o carro está velho, profetiza, vou trocar. Eles pensam que é isso que é profetizar sobre o vale de ossos secos. Não é. É Deus olhando para nós, mortos em nossos pecados e delitos, e dizendo: levanta. Portanto, essa história de que a salvação é Jesus mais alguma coisa, e para eu manter a salvação eu preciso fazer certas coisas, é heresia. Nós recebemos a salvação e a mantemos pela graça. E se é somente a graça, somente graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza, há esperança para o mais vil e pecador dos homens, assim como há esperança para o melhor e mais puro ser humano que já existiu na face da terra. Porque não depende daquilo que nós fazemos, mas da graça do nosso Senhor sobre mim e sobre você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor? Graças a Deus. É claro, alguns às vezes pegam esse texto aqui, e nós vamos chegar nessa passagem em Romanos 6, onde eles dizem assim: ora, se a salvação eu ganho de graça, e Deus mantém a de graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Posso viver da maneira que eu quiser. Porque uma vez salvo, salvo para sempre, que é nisso que nós cremos. Uma vez salvo, uma vez selado com o Espírito Santo da promessa, salvo para sempre. E alguns dizem: olha, então se uma vez salvo, sempre salvo, não tem problema não, dar uma passeadinha no pecado. Paulo diz: claro que não. Aqueles que de fato foram salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor, ainda que eles tentem, eles não conseguem viver no pecado. Porque o amor de Deus, diz a Escritura, nos constrange, nos sufoca. Como nós vamos viver contrário à graça daquele Deus que nos deu a salvação, mesmo nós não merecendo? Não tem a possibilidade. Se nós de fato somos de Deus, você pode, meu irmão, até tentar desviar, você não consegue. Sabia disso, né? Você pode tentar desviar, você não consegue. Nem que para isso seja necessário Deus matar você. Que boa notícia, hein? Mas você não vai ficar desviado. É o que diz a Escritura. Uma vez, só um exemplo que eu lembrei, sei que eu já contei, mas alguns talvez não ouviram. Uma vez eu vi a história, fato verídico, porque eu ouvi a irmã dando testemunho. O pastor da igreja deu uma desviada lá, empinou a carroça. Foi pro bordel. Que absurdo, hein? Então, tinha uma moça que era da igreja dele, que há muitos anos trabalhando, há muitos anos congregando na igreja, também desviou e foi pra zona. Então não é que o pastor chegou lá e era o bordel que a moça trabalhava? E o pastor meio manguaçado, toda hora chamando a moça: quero você. E a moça toda hora resistindo, e ele chamando: quer. E a moça pegou e foi, aos prantos. E disse assim: pastor, agora eu vejo que o senhor me ama mesmo, até aqui o senhor vem me buscar. Ele: isso mesmo, volta para a igreja. Isso a moça contando. O crente que é crente, ele não presta nem para desviar, irmão. Ele tenta desviar, não consegue. E se mesmo assim ele teimar,
Acontece que Paulo diz em Coríntios, né? Lembra, tinha um rapaz que estava tendo um caso com uma madraça na igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz. Olha, eu não estou aí na igreja, mas reúne vocês aí, em meu espírito, e entrega o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, vamos orar para ele morrer, mas para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Porque morrendo o corpo, a alma é salva. A alma não se perde. A gente não chegou nesse nível ainda, né? Tá pensando, os irmãos que às vezes ficam umas 3 semanas sem vir à igreja, vou reunir eu, Paulo, o Edivaldo, nós vamos orar. Brincadeira, não vamos fazer não, fica em paz, tá? Mas quem é cristão genuíno, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, nem que ele queira viver no pecado, ele não consegue. Porque como viveremos no pecado? Nós que morremos para ele, nós vamos viver para o autor e consumador da minha e da sua salvação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os olhos aí por um instante, então vamos orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por essa graça, por essa infinita misericórdia sobre nós. Deus, nós estamos aqui mais uma noite diante, Deus, da Tua face, da Tua presença. E nós queremos, ó Deus, como igreja, Te agradecer, porque sabemos que o Senhor nos deu muito mais do que nós merecemos, porque na verdade o que merecíamos era o inferno, era a condenação. Mas mesmo assim, aprove ao Senhor ter graça e misericórdia de nossas vidas e nos presentear com o dom melhor que existia, que é a salvação, que é a vida eterna. E nós seremos eternamente gratos, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Oh Deus, que nós venhamos sempre ter essa consciência, que nós recebemos a salvação mediante a Tua graça, e que nós nos mantemos nos Teus caminhos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E é verdade, sim, aqueles que foram salvos, redimidos, regenerados, esses não viverão no pecado, porque não tem como, porque nós morremos para o pecado e vivemos para o Senhor. É por esse motivo, Pai, que nós Te agradecemos e queremos a cada dia mais crescer na salvação, desenvolver a nossa salvação, porque sabemos que quanto mais sabermos a respeito dessa graça, melhor viveremos aqui nesse mundo, melhor viveremos aqui na terra, e sabemos, Deus, que nós somos frutos da Tua misericórdia. Nós, ó Pai, Te agradecemos em mais essa noite, bendizemos o Teu santo nome e clamamos ao Senhor que a Tua graça, que a Tua misericórdia se renove a cada dia sobre nossas vidas. Leva-nos em paz às nossas casas e que domingo possamos estar novamente aqui, reunidos para adorar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus queridos irmãos. Estamos encerrados. Cumprimente aí pelo menos uns 3 ou 4 irmãos na paz do Senhor. Desejo